Fazenda Val de Palmas, Bauru. Na década de 30, este lugar teve a maior lavoura cafeeira do mundo. Eram mais de 3 milhões de pés da fruta que era chamada de ouro negro, espalhados em plantações a perder de vista. A Fazenda Val de Palmas foi fundada por cariocas, que no final do século passado, por volta de 1888, buscavam nas terras do interior de São Paulo o progresso. Da manhã na Fazenda Val de Palmas. O sino de bronze anuncia hora de colher o café que tornaria a fazenda conhecida em toda a Europa. Progresso é a palavra que define os anos 30 por aqui. Seu Naur se lembra bem deste tempo. Nesse galpão destruído, funcionou antigamente todas as áreas de oficinas. Carpintaria, ferraria, selaria e para a construção e conservação dos bens móveis da fazenda. Desde 1955, a Fazenda Val de Palmas pertence à família Nasrallah. Sara nasceu e foi criada aqui. Para ela e a mãe, Dona Luísa, a invasão do Sem Terra foi a última grande aventura da velha Val de Palmas. Em julho do ano passado, o pedaço da história do Brasil que estas terras presenciaram não foi assim tão agradável. A luta pela reforma agrária chegou aqui de rosto coberto, incendiou as antigas construções, depredou o casarão, destruiu parte de uma história de trabalho e conquistas. Esse patrimônio podia ser mantido como uma demonstração para as pessoas das cidades que não conhecem a labuta de uma fazenda. Aqui na Val de Palmas, a produção de café era tão grande que foi preciso construir uma estação dentro da propriedade para embarcar as sacas que seguiam pelos trilhos da Noroeste até o Porto de Santos e de lá para vários países da Europa. Mas em 29 vem a crise do café, uma crise mundial que afeta profundamente a cafeicultura e leva muitos ricos fazendeiros à miséria e ao desespero, o que contribui para o início da Revolução de 30. Getúlio Vargas, o presidente gaúcho, autor do manifesto que depôs o último chefe de Estado da era café com leite, o paulista Júlio Prestes, indicou interventores federais para comandar os estados, inclusive São Paulo. A substituição em massa das autoridades revoltou os paulistas. E este foi um dos motivos que levou a força pública a iniciar a Revolução de 32. Foi o maior conflito militar do Brasil no século XX. 830 paulistas morreram em 3 meses de combate. Daí a preocupação com a segurança do presidente Getúlio Vargas na primeira visita ao Estado depois da Revolução, em 1938. Segurança que só foi encontrada na Fazenda Val de Palmas. Foi aqui, nesta casa, que o presidente ficou hospedado. O fascínio pela Val de Palmas se explica. É que a cidade teria mesmo começado aqui.
Por volta de 1893, o esgotamento das terras, a dificuldade para conseguir mão de obra escrava, a abolição e a república provocaram a decadência e o abandono das propriedades no Rio de Janeiro, Campinas e Vale do Paraíba. O café, porém, continuou sua marcha em direção ao oeste paulista, onde as manchas de terra roxa propiciavam uma produtividade acima da média. O coronel José Ferreira de Figueiredo vem do Rio de Janeiro para se tornar o lavrador mais importante da região. E em 1895, o coronel monarquista planta o primeiro cafezal. É nesta época que os colonos começam a chegar. Depois de viajar dias em carros de boi, os imigrantes espanhóis e italianos trazem vida à fazenda e fazem dela a maior produtora de café do mundo.